Oi, eu sou o Teus e hoje eu vou te contar sobre a minha transição para alimentação vegana. Então fica aí que o papo é bem legal. Então, uma breve introdução sobre a minha alimentação antes do veganismo. A minha família teve um restaurante durante 10 anos e era um restaurante tradicional que servia carnes, né, e todo tipo de alimentos. E eu nunca tinha conseguido enxergar que eu poderia ser vegano. Eu até comentava que eu nunca seria porque eu achava muito difícil e tal. Eu costumava dizer assim, acho que carne eu até consigo parar, mas um queijo, um pão de queijo, um bolo e tal, que leva ovo, né? Enfim, eu ficava com essa questão assim de não conseguir. Então, quando eu me tornei vegano foi um susto para minha família, mas acabou que com um pouquinho de explicação eles entenderam qual que é o meu posicionamento e hoje em dia está tudo certo. Então vamos lá, dos 15 aos 25 anos eu tive esse restaurante e após isso eu me mudei para Belo Horizonte novamente. Esse restaurante era em Itabirito, que é uma cidade próxima aqui a Belo Horizonte. E com essa volta minha para Belo Horizonte, eu fui morar com a minha avó, morei com ela durante um tempo e nisso eu também nem pensava em veganismo. Minha avó é acostumada a fazer carne todo dia, macarrão à bolonhesa, um bolinho de carne, ela sempre costumou fazer isso. E eu estava ali naquela alimentação de boa. E aí um dia, eu ajudando uma amiga minha a mudar de Itabirito para Belo Horizonte, eu ajudei ela com o transporte da mudança e tudo. E à noite ela fez uma janta pra gente, e essa janta não tinha nada de origem animal porque ela é vegana. Essa amiga minha se chama Núbia, e ela que foi uma das responsáveis pela minha transição. Então nesse jantar que ela fez pra gente, eu fiquei assim assustado, como que era simples fazer um alimento, né, uma comida sem nada de origem animal. Eu lembro que ela fez arroz, feijão, um refogadinho assim de carne de soja com alguns legumes, e foi excelente, e a sementinha ali foi plantada. Depois de um tempo eu chamei ela para conversar e falei sobre isso, que eu achei muito legal, e aí ela me deu alguns canais para poder seguir, para poder entender melhor sobre o assunto, sobre o veganismo e tudo. Depois disso, teve um churrasco na casa dos meus pais, que é na roça, lá na região rural de Itabirito. E aí a minha mãe, como sempre, me pediu uma ajuda, né? E eu sempre me dispus a ajudar ela na cozinha. E aí ela falou assim, Matheus, tempera esse frango aqui pra mim, entrega pro seu pai pra ele pôr na churrasqueira. E aí eu de prontidão falei, beleza, tempero. Peguei os temperinhos lá e tal, fiz o tempero no frango, era coxinha e asinha de frango. Entreguei pro meu pai, ele pôs na churrasqueira e tal. Tinha alguns amigos nossos lá em casa, então era uma reunião de amigos assim, com churrasquinho, cerveja e tudo. Quando ele veio servir esse frango, eu tive uma certa repulsa. E aí eu fiquei assim, incomodado e não consegui comer o frango. Terminei de almoçar com o que eu estava comendo mesmo, tinha até uns pedacinhos de carne de boi. Terminei de almoçar aquilo e fiquei realmente incomodado com aquele franguinho que meu pai me serviu e eu não consegui comer. E aí depois disso eu mergulhei mais no veganismo e comecei a nadar de braçada e a querer saber e tudo, e pesquisar tudo que você puder imaginar sobre nutrição, sobre esporte, sobre música e tudo que envolve a minha vida, sobre culinária, tudo que envolvia a minha vida, eu queria saber como que o veganismo costumava se direcionar. E foi aí que veio a parte mais difícil da vida de muita gente, que é a pandemia. E com a pandemia eu tive que mudar para o apartamento que a minha avó mora, porque ela foi passar um período indeterminado na roça dos meus pais, porque teoricamente a chance dela pegar o coronavírus lá na roça era muito menor do que aqui na capital, Belo Horizonte, né? Então eu fiquei no apartamento dela para cuidar do apartamento, e como o meu trabalho, né, o lugar onde eu trabalhava não parou, que era construção civil, eu não queria expor o meu irmão, que era com quem eu morava na época. Então eu fiquei no apartamento da minha avó sozinho, meu irmão ficou na casa que a gente morava sozinho, porque ele trabalhava de home office. E aí eu comecei a fazer tudo para mim, desde comida, a roupa e tudo que envolve a vida de uma pessoa, eu comecei a dar conta disso. E como eu já estava querendo migrar para a alimentação vegana, tirar uma carninha ou outra, eu parei de uma vez. Em um determinado dia, eu falei assim, não como mais carne.
vou comer um queijinho aqui e tal, vou virar o famoso ovolacto, né? Come ovo, come queijo e derivados de leite, mas não come carne. Isso não durou um mês. Antes de um mês eu já estava com tudo veganizado na alimentação. Não comia queijo, não comia nenhum derivado de leite, né? Requeijão, nada do tipo. Não comia nenhum tipo de carne e cortei também os ovos. Com isso, eu estava fazendo a minha alimentação, então eu passei a comer o que eu como até hoje. Arroz, feijão, legumes, folhas, grão em geral. E é isso que é a alimentação do vegano, né? Mas naquela época lá, no início da transição, onde eu estava morando sozinho, pandemia, não podia sair de casa para nada, que foi onde eu mais cresci na questão da culinária vegana. E eu acabei, num aniversário meu, ganhando um livro de receitas da minha família, que é esse livro que está aqui, chama Vegano Sem Frescura, e tem muita receita legal nele. Me abriu assim, muitas possibilidades. Eu comecei a estudar sobre as sementes, sobre chias, sobre linhaça e como que elas substituem a clara do ovo em receitas de bolo. Em massas, elas dão aquela liga que a clara do ovo dá nessas receitas, né? Então foi muito importante para a minha evolução e para eu poder conseguir fazer mais receitas, né? Usar mais a minha criatividade na cozinha para poder fazer esses alimentos veganos ficarem bem mais interessantes. E aí nos primeiros meses eu senti muita falta de queijo, senti muita falta de ovos, que eram coisas que eu consumia com frequência, e senti um pouco de falta assim, de frango, que era a carne que eu mais gostava de comer. E aí, gatinha? E se tem uma coisa que eu não sou a favor, é a tal da polícia vegana, né? Que a galera costuma dizer, que são aquelas pessoas que ficam apontando o dedo para os outros, falando assim, mas é vegano, mas eu já vi comendo um pedaço de queijo. Mas é vegano, mas eu já vi comendo um ovo, não sei o quê. Eu acho que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua história, cada um tem as suas dificuldades. E se você está querendo virar vegano, ou se você está querendo sair do ovolacto e passar para o vegano, ou quer fazer essa transição, saiba que é uma transição difícil. Nem todo mundo tem a transição fácil igual a minha, que foi assim, papum, acabou, eu sou vegano e pronto. Eu também já cometi minhas derrapadas, né, vamos colocar assim, por questões familiares mesmo e de sentimento, né? Essa parte da comida, ela traz muito sentimento. A minha família é uma família de cozinheiras, né? Tanto na parte da minha mãe, quanto na parte do meu pai, com a minha avó Elisa, que é viva até hoje. A minha avó, mãe da minha mãe, já faleceu, mas ela era cozinheira. A minha mãe é cozinheira, minha madrinha também é cozinheira, né? Faz um pão de mel maravilhoso, incrível, surreal de bom. Mas eu tive que parar de comer pela escolha que eu fiz. Já comi o pão de mel dela depois que eu virei vegano? Já comi uma vez. Já comi o macarrão da minha avó Elisa, que é feito com ovos batidos na farinha e um pouquinho de sal, que ela me ensinou a fazer quando eu não era vegano. Já comi também? Já também, feito por ela. E eu não acho que eu sou pior ou que eu deixei de ser vegano por isso. São questões muito específicas, muito especiais, que mexem com o nosso sentimento. Então, tudo que eu faço diariamente não é reduzido porque eu comi um pouquinho de macarrão que a minha avó fez ou porque eu comi um pão de mel que a minha madrinha fez. Então, se você tem essa dificuldade, se você tem esses medos, segue seu caminho. Se você acha que alguém pode te julgar porque você está com vontade de comer um pedacinho de chocolate que leva leite, come escondido, foda-se, não deva satisfação para ninguém, entendeu? Faz do seu jeito, faz do jeito que você conseguir e tenha consciência que a estrada é longa, que você tenha a consciência que você quer chegar no veganismo, mas que não precisa ser de uma vez, não precisa ter truncado, não precisa cortar tudo de uma vez, vai reduzindo aos poucos, vai cortando devagarzinho e depois que você conseguir tirar tudo isso da sua alimentação, todos os alimentos de origem animal, você parte para outras áreas da sua vida que você pode cortar as coisas de origem animal também. A gente sabe que as roupas têm muita coisa de origem animal, né? Comece por não comprar mais coisas de couro, por exemplo, né? Couro animal. Procure sempre usar couro sintético, coisa de lã.
não use lã animal, né? Hoje em dia tem lã sintética já que substitui também. Várias outras áreas abrangem o veganismo, né? Inclusive a parte de limpeza, né? Tanto do limpeza pessoal quanto limpeza das nossas roupas mesmo. Existem sabonetes veganos, existem pasta de dentes que são veganas, existem shampoos e condicionadores que são veganos, esmaltes, para quem gosta de usar esmaltes, que são veganos também, cremes corporais, tem todos esses cremes nas linhas veganas, então procure dar atenção a esses pontos, né? E para limpeza de roupa, sabão em pó que seja de marca vegana, que não teste em animais, a mesma coisa com amaciante, que seja vegano, que não teste em animais, e aí você vai expandindo o seu veganismo e quando você assustar, você já está 100% vegano, já caminhando normalmente, você vai ver que é muito mais fácil do que você imaginava e do que você pensava que você não dava conta porque você queria fazer tudo de uma vez. Beleza? Eu espero que tenha dado para entender a minha trajetória na transformação para o veganismo. É uma transformação muito grande. Cada vez que você entra mais no veganismo, mais você quer entrar. Tem muitas associações hoje em dia que ajudam pessoas em situação de rua com marmitas veganas, com kits de higiene pessoal vegano. Inclusive tem um pessoal muito especial que eu quero deixar um abraço aqui, que é o Ação Vegana Solidária. Procurem eles no Instagram. Eles fazem direto assim, ações veganas para doar marmitas, né? Tudo com doação de parceiros deles. Eles pedem doação através do Pix e fazem a prestação de conta tudo certinho, tudo nos mínimos detalhes, para não deixar passar nada, né? Para não gerar nenhum tipo de desconfiança. E fazem a entrega dessas marmitas, desses kits de higiene pessoal para pessoas em situação de rua. Quando eu disse que quanto mais você entra no veganismo, mais você quer se aprofundar, é muito por conta disso, dessa questão de solidariedade, questões políticas, né, de políticas públicas. Você vai ver que tudo está ali interligado, né? E eu tenho 2 anos e meio de veganismo, estou muito feliz, é a melhor escolha que eu fiz na minha vida, foi abrir espaço para o veganismo entrar e deixar ele tomar conta da minha vida. Tudo que eu faço hoje em dia, eu procuro colocar o veganismo como frente, como direcionamento, para que eu possa cada vez mais estar vivendo a vida do jeito que eu acho certo, respeitando os animais, respeitando o planeta e o meio ambiente, no geral. Fechou? Espero que vocês tenham entendido aí, espero que tenham gostado. E como eu sempre falo aqui, deixa o like, comenta, compartilha esse vídeo para quem se achar interessante, né, que vai achar interessante esse conteúdo. E é nóis. Falou!